Boa noite. Que a paz do Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Que bom tê-los aqui em mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão, aqui em nossa casa. Temos hoje a grata satisfação de contar com a participação da nossa querida irmã, Marlene Andrade. Ela estava escalada para a semana passada, mas teve um pequeno contratempo, mas está aqui hoje para nos auxiliar no entendimento dessa reflexão da noite. O tema escolhido para essa nossa reflexão na atividade da noite é desajustamentos, relacionamentos e perturbações, do livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles. Vamos agora para a nossa prece, para o início da nossa atividade. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estudo, agradecidos por abrires as portas de Tua casa para nos receber, para aqui virmos e beber um pouco dessa fonte viva e inesgotável que é o Evangelho do Cristo. Que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ter o auxílio da espiritualidade maior para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, que o nosso Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos e os nossos entendimentos. Que assim seja. Passo a palavra agora à minha querida irmã Marlene, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Nós estamos na Escola de Jesus, no Centro Moacir, e nesse momento, completando a oração do nosso irmão, vamos pedir para a equipe do irmão Moacir, que a gente sabe que está aqui, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, começar a acionar, a trazer cura para nós, não é? Vamos elevar o pensamento sempre a Jesus, porque nesse momento os Espíritos estão aqui, nos curando, nos aliviando, consolando. Aí você pode pensar, mas eu estou com um problema em casa, com uma pessoa que não está bem, está com depressão, alguma coisa. Aí você pensa na sua casa, na pessoa, e esses irmãos espirituais que estão aqui, você pede com fé, e nessa hora da oratória eles vão na sua casa tratar a pessoa que está lá. Então sempre numa oratória, na Escola de Jesus, quando a gente pede com fé, acredita, esses irmãos que estão aqui, tanto nos trata, já começa nos tratando e depois tem um passe, e também trata as pessoas que estão na nossa casa. Então vamos crer e vamos pedir, que isso vai acontecendo aos poucos. Hoje, 13 de novembro, eu soube que a nossa irmã Terezinha, que fazia parte da casa, trabalhadora, teve o óbito ontem e hoje foi o sepultamento. Eu não fui, mas vamos pedir a espiritualidade maior do irmão Moacir, que possa os espíritos superiores lhe receber, a equipe toda lhe receber em nome de Jesus. Essa é a nossa consideração, nossos sentimentos por Terezinha, que trabalhou aqui na mesa, fazendo esse trabalho de Flávio, trabalhou na livraria, trabalhou nas fichas, trabalhava sempre ajudando a casa, Terezinha. Então, o tema de hoje sempre está ligado ao Evangelho. É desse livro Amor, Imbatível Amor, da coleção de Joana de Ângeles, e ela vem falar, vai ser dividido em novembro e dezembro. Então, novembro hoje, que seria a semana passada, ficou para 13, e dezembro vai ser 4 de dezembro. Porque como é grande o assunto, aí a Heloísa me permitiu dividir em 2. Então, se trata incertezas e buscas psicológicas. Aí vamos falar de desajustamento, capítulo 11 desse livro. Nós vamos falar de desajustamento e afetividade perturbadora. É o que nós vivemos, Desajustamentos nós temos e afetividades ou relacionamentos perturbadores, tá certo? Então, antes de começar o estudo que eu transformo em perguntas e respostas,
eu coloquei uma pergunta para que a gente entenda melhor, que não é fácil. A pergunta é: o que é o pensamento? Já pensaram nisso? O que seja o pensamento? Porque tem pensamento, nós temos a consciência, nós temos a vontade, nós temos uma máquina mental que processa o que o espírito está sentindo, né? Então, tudo isso é complexo, mas a gente vai desdobrando pedagogicamente para a gente entender. O que é o pensamento? Porque se eu vou falar de desajustamento e relacionamento, afetividade perturbadora, temos que entender o que é o pensamento. Então, naquelas obras de Joana, do dicionário dela, tem várias definições. Aí eu trouxe uma mais simples para a gente entender. Então, o que é que Joana diz? O que é o pensamento? É uma força viva e atuante, porque precede da máquina mental que tem a sua sede no ser espiritual. Então, meu ser espiritual, nesse momento, eu posso ter uma raiva, não posso? Hoje eu presenciei, eu vinha a pé da academia e eu vivenciei 2 homens no cruzamento de uma rua, e um que não queria deixar o outro passar. A rua não tinha movimento, atrás do Hermílio de Moraes. Mas só que eles se exaltaram, né? Um saiu chamando o outro para brigar, o outro falou da mãe do outro e foram embora. Então, como é que acontece isso? Eles não estavam bem, com certeza. Quem está bem para, tem paciência, deixa o outro que não está bem passar. Eles não estavam bem, a gente entende assim. E eles se desajustaram. Ou seja, o que é que o espírito sentiu, que foi para o pensamento, e eles agiram daquela forma. Então, o sentimento, o espírito, sentiu raiva um do outro, não é assim? Num minuto, no segundo, sentiu raiva porque um não deixou o outro passar, só isso. E na mesma hora, é uma mecânica muito rápida. O sentimento, o espírito sentiu raiva, o pensamento disse: eu vou passar, né? Não vou deixar ele passar. Ele pensou alguma coisa dele, e a máquina mental fez com que ele já se levantasse, já se exaltasse, se defendesse. Aí você veja que veio do espírito. O espírito teve raiva de manhã cedo. E esse espírito, tendo raiva, ele elaborou já, acionou o orgulho, que não aceita ser passado para trás, e já reagiram. Já um saiu para chamar, para brigar, o outro falou da mãe do outro. Então vai para a máquina mental, e o pensamento, rapidamente, em questão de segundo, elabora o nosso comportamento. Eu ia passando, como a gente estuda o Evangelho de Jesus, estamos na escola de Jesus e estudamos Joana de Ângeles, percebemos aquele comportamento no segundo. Então um xingou a mãe do outro e foi rápido, e o outro ainda parou para chamar, não sei se estavam armados ou ia dar murro, não sei. Eu sei que a gente vai entender como é que funciona o pensamento. Primeiro o espírito sente. Quando ele sente, ele aciona, dá um gatilho no orgulho, que não aceita ser colocado para trás, que na cabeça dele ele foi colocado para trás. Tudo é rápido, questão de segundos. E a pessoa, na máquina mental, elabora um pensamento de sair para dar no outro, brigar, xingar a mãe. Isso é em questão de segundo, não é assim? E se tiver uma arma também, vai a tiro. Então, o que é que Joana coloca? O pensamento é uma força viva atuante, porque procede da máquina mental, que tem a sede no ser espiritual. Deu para entender até aí? Aí ela fala: exteriorização da entidade interna, eterna. Então, eu estou exteriorizando para fora. Eu vi os dois se colocando para fora, como eles estão se comportando diante da vida. Então, na minha análise, que eu não estou para julgar, mas estou para compreender e ajudar, eles não estavam bem, ou estavam? Eles estavam bem? Porque não parecia ninguém ter dor, ninguém estava carregando ninguém para UTI, nem nada. Estava até só. Então, veja. Então, eu me apresento daquela maneira, que meu ser espiritual está naquela maneira, naquele comportamento. É isso que ela quer dizer. Então, é a minha apresentação. O pensamento é uma faculdade psíquica dada por Deus, que abarca os fenômenos cognitivos, diferindo do sentimento e da vontade. Então, o pensamento é uma coisa,
o sentimento é outra e a vontade é outra. Então, o sentimento primeiro foi de raiva, depois veio a vontade de agredir e depois o pensamento. Isso é tudo muito rápido. O pensamento, e aí você vai exteriorizar o seu comportamento. É tudo rápido, não é assim? Em questão de segundo, a gente aciona o nosso arquivo, do jeito que a gente faz no computador. A gente não aciona o arquivo no computador, e ele rapidamente responde, não é assim? Bota no Google, bota na memória e ele responde na hora. Mesma coisa, nós somos muito mais rápidos, mais velozes. Então, eu fui olhar o que é o pensamento, e Joana coloca que temos vários tipos de pensamento. Aí eu não posso definir todos com muita propriedade, porque senão não vai dar tempo. E a gente tem que falar do nosso desajustamento e das nossas relações perturbadoras. Então ela diz que o nosso pensamento primeiro é primário. Quando a gente está na caverna, quando a gente pesca, nós vamos caçar, vamos pegar, pescar. Nosso pensamento é primário. Nós não temos intelectualidade. Nós vamos ter 20 filhos, nós vamos ter 18 filhos ou 3 filhos, depende do que Deus mandar. Nós não temos intelectualidade, nós somos automáticos, como os animais. Só instinto, né? Não tem nada errado, passamos por isso. Então, pensamento primário. Então, é tudo pelo automatismo para preservar a vida, né? Os alimentos, a gente sabe que os animais têm uma inteligência de procurar o alimento, não tem? Até o gogo, qualquer animal pequenininho sabe procurar o alimento, não é assim? Além do gogo, ele sorriu. Além do gogo procurar o alimento, ele tem as funções de cavar a terra para entrar água da chuva e ar. O gogo, que é a minhoca, né? Veja que ele se alimenta, ele reproduz, mas ele tem duas funções. A minhoca, de fofar a terra para entrar a água da chuva e o ar, ou a água que você está aguando, não é assim? Então tudo tem uma função na natureza. Aí ela vai falar do pensamento depois pré-mágico. É o período do homem ainda da caverna, das palafitas que vivem nos buracos, já faz as casas em cima da água, bota aquelas madeiras, né? Ele só sabe essas coisas, pescar, dormir, atirar, né? Assim com a faca, não sei, anda tudo com faca. Então é bem pré-mágico ainda descobrindo a vida. Quando ele vai para o pensamento mágico, ele descobre a terra. É o momento das grandes civilizações. Ele descobre a terra como agronomia, a terra como agrária, que ele vai descobrir as sementes que caem das árvores, e ele vê que quando cai aquela semente do caroço de manga que fica ali embaixo, do caroço do abacate, do caroço do feijão que existe, ali está nascendo os pezinhos embaixo daquela árvore. Aí ele descobre que pegando aquelas sementes, e na intuição de Deus também, né? Ele plantando, ele vai produzir, ele vai se alimentar da macaxeira, do milho, do feijão. Então o pensamento dele, através do trabalho braçal, brutal que ele tinha, de cavar terra, de cavar buraco, de caverna, essas coisas, com esse trabalho brutal, ele vai descobrir as sementes, e que as sementes, se plantar, vai brotar e vai reproduzir, né? Vai descobrindo também os animais. Aí é o pensamento que chama-se mágico. O Joana coloca isso. Depois vem o pensamento lógico que nós temos, não é assim? Eu digo com ele: criatura, como é teu nome? Quando eu falo isso, eu fiz uma pergunta. Na lógica, na rapidez, ele vai dizer: meu nome é Flávio, não é assim? Ele não vai pensar meia hora, menos que ele tiver com Alzheimer, ou eu tiver com Alzheimer. Mas ele não vai, rapidamente ele vai se apresentar: Marlene, eu chamo-me Flávio, não é assim? É um pensamento lógico, não tem lógica, né? Se der boa noite, vocês responderam boa noite, vocês não iam dizer bom dia. Então ela diz que nós temos o pensamento lógico, ou seja, vai começar o desfolhar da razão, como a criança. A criança, quando tem 3 anos ou 4, pergunta: mamãe, por que isso? Não é? Por que eu tenho que dormir? Por que eu vou comer isso? Mamãe, por que aquilo? Não é assim? A criança normal, agora com 3 anos, mas antigamente 4 anos, já começa a perguntar à mãe o porquê das coisas. Então nós,
nossa evolução do pensamento, que o assunto é a evolução do pensamento, para entrar nos desajustamentos da gente emocional, psicológico, ela fala que entramos no período da lógica, no período do desenvolvimento cognitivo. Vamos descobrir as letras, vamos para a escola aprender a ler, a escrever, não é? Antigamente era todo mundo numa banca, num terreiro, beabá, bebê, beubu, aoi, não era assim? Debaixo do pé de mangueira, não tinha escola, não tinha nem escola. Depois foi se formalizando a escola, foi aparecendo os métodos, ou seja, o que aparece, que não existia ainda no Brasil, mas o que aparecia na Ásia, aparecia na África no mesmo momento, esse desenvolvimento lógico da razão. Então a razão ela vai se desenvolver por vários ângulos, vários sentidos da razão, principalmente a matemática, né? A matemática é muito lógica, não é assim? E assim mesmo tem já a geometria, que é uma coisa de cálculo, que já é mais profundo. Mas vem o pensamento lógico. Então você sabe que a pessoa está normal quando você faz uma pergunta e a pessoa dá uma resposta lógica. Pode também dar uma resposta errada, não é? Se for um aluno, está estudando uma matéria, ou a pessoa está esquecida, ou está com Alzheimer, pode dar uma resposta que não tem a ver. Mas no normal, a resposta lógica, do pensamento lógico, a gente aciona em segundos no nosso arquivo e a resposta é lógica. Todo mundo vai entender a mesma coisa, né? Eu estou falando aqui com a lógica de Joana e vocês estão entendendo dentro da possibilidade de cada um. Mas se não entender, levanta a mão, que o que eu puder fazer eu faço. Está entendendo? Não tem nenhum problema. Mas a gente trouxe pedagogicamente para a gente entender. Depois do pensamento lógico, ela traz o pensamento intuitivo, que é o mais refinado. Vocês sabem o que é o pensamento intuitivo? Eu tinha, hoje eu tenho menos, não sei porquê, era para ter mais. Mas antigamente eu estava na minha casa e na minha mente dizia assim: a sua irmã está chegando. Eu tenho muita afinidade com ela, Minerva, o nome dela. Aí aquilo dizia na minha mente: a sua irmã está chegando. Ou então, não vá por aí. É aquele pensamento que fala na sua cabeça. As mães geralmente têm, não é assim? Se o filho está em agonia, se o filho está em sofrimento, se o filho morre em outro estado, em outro país, o filho está doente, ou a mãe que você está ligada, está cuidando da sua mãe, está com problema, esse pensamento intuitivo vem através de fluido espiritual e invade a sua mente e você recebe a mensagem. É o pensamento intuitivo, já é um pensamento não lógico, é acima da lógica, é um pensamento já, vamos dizer, vamos dizer mediúnico, não é? Um pensamento que está fora da lógica, que você recebe como um fio de telefone. Não tem o telefone, mas tem o aviso espiritual que você está sentindo aquilo ali. Isso é na sua mente, não é nem o sentido, o sentimento, é na sua mente, diz assim, algo a você, né? Não vá por aí, não faça isso, fulano está chegando. Aí o marido tem tanta comunhão com a esposa, diz: filha, eu trouxe aquela comida que você queria comer. Ela disse: como você sabia que eu estava pensando em comer isso? Aí ele captou que a esposa estava querendo comer um bolo de ameixa no trabalho. E ele comprou o bolo de ameixa sem ela pedir, que sabe que ela gosta, e levou. E ela estava com vontade de comer aquele bolo, não é assim? Então isso acontece muito, é o pensamento intuitivo. Os médiuns sentem muito, né? Pensamento intuitivo, não é? Quem está trabalhando na doutrinação, que está falando com os espíritos, para entender melhor, ouve primeiro e depois, com o pensamento em Jesus, nos espíritos que estão ajudando, vai vir a intuição do que você vai dizer, né? Você não vai dizer que ele morreu, que ele pode levar susto. Já morreu, mas não sabe. Pode levar susto, mas você vai ter a intuição de como começar a conversar com ele, de que maneira chegar a ele. Então vai vir uma intuição, não é? De você se aproximar e dizer: meu irmão, como é que eu posso ajudar, como é que está se sentindo? Você vai vibrando amor e vai sentir o que vai dizer para ele. Às vezes ele está com muita raiva, muito ódio, você vai logo dizer: meu irmão, você deve ter suas razões, mas vamos conversar um pouco para não ficar tão amargurado, não é assim? Que a pessoa está com raiva de alguma coisa, que alguém fizeram com ele, ou ele entendeu o que fez com ele. Então a intuição funciona muito em quem está dialogando com os espíritos para ajudar. Então, para a gente avançar, tem um pensamento doentio, pensamento chamado compulsivo. Joana coloca:
É um pensamento repetitivo, perturbador. Então tem pessoas que têm que ter tratamento psiquiátrico. Tem um pensamento compulsivo, não é? Por uma coisa que Joana diz que é um mecanismo de fuga. Então a pessoa tem aquele pensamento sempre repetitivo, compulsivo, tem que tomar remédio e tudo mais, não é? Tem aquela compulsão por comer muito, compulsão por jogar muito, compulsão por falar demais, não parar, compulsão. Então tem vários tipos de compulsões e muitas vezes, muitas são de problemas que nós praticamos errado em vidas passadas. Vamos dizer que a gente matou muito, fez muita coisa errada, e os pensamentos do nosso inconsciente, está registrado em nós, vem muito perturbadores e compulsivamente, e a pessoa precisa de remédio, precisa de tratamento espiritual, tratamento da casa católica, espírita, banho de mar, tudo. A pessoa precisa de tudo, de médico, de psicólogo. E esse pensamento compulsivo vai ser controlado por remédio, e muitas vezes esse pensamento, em geral, 99,9% são doentios, tá certo? Mas a gente não vai parar nisso, nós vamos agora entrar no assunto. Então a gente entendendo que o pensamento é uma evolução, cada vez que a gente evolui, o pensamento evolui, não é? Aí a gente vai tratar do nosso padrão mental, porque se meu padrão mental, ele for muito negativo, ele for muito pessimista, derrotista, então depende do pensamento mental, tudo eu sinto culpa, tudo eu sinto medo. Então o padrão mental que eu tenho, eu vou atrair os espíritos para os que me acompanham do mesmo padrão, e vai o quê? Vai potencializar o que eu carrego. Então, daqui a pouco eu venho falar dos padrões mentais, para a gente entender nosso padrão, e a gente vai somente trabalhar o mais pesado, vamos dizer assim, o mais forte, né? Negativo, que a gente não vai poder trabalhar todos ao mesmo tempo. Então, como dá-se o processo de evolução do mecanismo do pensamento? Como é que esse pensamento nosso evolui? Dá-se, Joana coloca, dá-se passo a passo, nos campos sociais e psicológicos, que amplia-se na medida que conquistamos conhecimento e discernimento. Então, toda vez que eu vou conquistar conhecimentos fora da escola ou dentro da escola, fora da faculdade ou dentro da faculdade, toda vez que eu vou reencarnar, vou ter contato com as famílias, vou ter parentes, amigos e etc., e grupos sociais, eu vou ter esses contatos, eu vou ter aprendizagem. Mesmo que eu não vá para a escola, eu vou aprender com a vida. A vida ensina, não é? Estou com fome, eu tenho que pescar, eu tenho que caçar, isso é a vida. E aí agora eu tenho que estudar, eu tenho que me formar, eu tenho que aprender uma profissão para trabalhar, para ganhar dinheiro. Então tudo vai, o pensamento vai se desenvolvendo. Então ela diz aqui que passo a passo ele vai se desenvolvendo pelo social e pelo psicológico. Pelo social como? No lar, na escola, na fábrica, na indústria, no comércio, na casa espírita, na casa do crente, na casa do católico, aonde for a gente vai desenvolver o social, pensamento social. O pensamento social comum está no inconsciente coletivo. Por exemplo, o preconceito. A gente diz que não tem preconceito, mas quando a gente vai olhar, a gente tem ainda, porque está no inconsciente coletivo. Há pouco tempo nós nos libertamos da escravidão, mas quem ainda hoje não tem um pensamento preconceituoso, não é? Agora é que está mudando. Então isso está no inconsciente coletivo. Então tem pensamentos que é comum a todos nós. Por exemplo, vai haver a Páscoa, aí na televisão coloca, vamos comprar o chocolate, não é? Que agrada a Deus. Aí todo mundo vai comprar. Então, no inconsciente coletivo, tem a propaganda e tem nós que vamos comprar, porque é gostoso, maravilhoso, e nós vamos comprar. E tem gente que nem compra feijão, mas compra o chocolate. Então está no inconsciente coletivo, entenderam como é? A gente é manipulado e nós não verificamos se podemos ou não, nós vamos na onda, que ela vai falar aqui, é na massa, na massificação. Tornamos-nos todos parecidos, sem quer dizer, a individualidade embotada, certo? Então ela diz que através dos conhecimentos importantes,
conhecimento da vida e conhecimento da escola, e o conhecimento do discernimento. O que é discernir? Por exemplo, o que é discernir o bem e o mal? Eu já contei aqui várias vezes, né? Eu posso entender que o bem é uma coisa hoje, mas daqui a 3 anos, 1 ano, aquilo ali que eu achava que era o bem, acreditei que era o bem, aquilo era o mal. Já aconteceu com vocês? Eu já falei isso aqui. Por exemplo, eu acredito que educando meus filhos, dando tudo na mão, eu falei isso aqui, é o bem. Quando eu estou ficando velhinha, que eu vejo que eles não tomam iniciativa para nada, aí eu vi que aquilo que eu acreditei que era o bem, agora eu vou discernir que é o mal. Eu devia ter feito eles buscar, lutar, e não dar tudo pronto na mão, porque eles estacionaram, achando que a vida é fácil. Entenderam? Então, discernir é a gente ter experiências, às vezes na vida, dolorosas ou prazerosas, e discernir o que é de qualidade para mim, para nossa família, e o que não é. Enquanto a gente estiver misturado, fazendo o que todo mundo faz, nós não vamos refinar o discernimento, o que é melhor para nós. Aí Jona coloca, quer dizer, Jona fala muito, mas eu botei perguntas e respostas para a gente entender, até eu mesmo preciso entender. Porque surge do inconsciente da gente, por que surge do inconsciente da gente reações automáticas, que eu falei no início, os 2 rapazes querendo brigar porque queria passar tudo na mesma hora. Por que vem essa reação automática? Vem de onde? Do inconsciente, não é? Que eu estou certo, eu tenho orgulho, eu sou melhor, eu sou o primeiro, eu não quero dar a vez. Está lá no inconsciente guardado, né? Ninguém passa por cima de mim, eu sou o maioral. Então lá no inconsciente. Então ela está perguntando, por que surge do inconsciente profundo nossas condutas de reações automáticas? Uma pessoa diz um desaforo a mim, na mesma hora eu digo 2, bem grande na cara, não é assim? Então, o que é que Joana ensina? Não reaja. Se você reagir, a pessoa diz que você é feio. Aí você vai dizer que a pessoa também é feia, que a pessoa não presta, que não sei o quê. Aí você entrou na energia da pessoa. Ficou igual a pessoa, ou pior. Que já tem um evangelho, conhece. Aí se você se controlar, diz, não vou reagir. Para quê? Eu vou entrar. Ela está perturbada, ele está perturbado. E eu não vou entrar nessa energia. Eu vou me acalmar para agir. Aí quando passar, você conta de 1 até 10, que a gente não vai mudar do dia para a noite. Hoje eu estou automático, amanhã não vou amanhecer contando de 1 até 10, mas eu vou exercitar. Então eu vou contar de 1 até 10, me afastar da pessoa, etc., para depois tentar conversar. Se não conseguir conversar, aí eu vou agir. Não é? Como é que eu vou agir? Que a pessoa está me agredindo, eu vou agir. Como é que eu vou agir? Oração para aquela pessoa. É fácil fazer? A pessoa está desfazendo de mim, não está me tratando bem, eu orar por ela. O evangelho manda eu fazer oração. Eu lembrei que eu estava ouvindo a palestra de Divaldo, e parece que foi de São Pedro, que ele morre crucificado de cabeça para baixo, não é? E quem faz isso com ele, esse algoz, dá chute no rosto, cospe, joga poeira e crucifica de cabeça para baixo. Quando Jesus o recebe, que ele ressuscita no mundo espiritual, Jesus o recebe e trata dele, percebe-se que o algoz está com a filha com febre à beira da morte, o algoz. Aí o algoz correu para a igreja pedindo ajuda. Aí alguém falou para ele, peça a São Pedro, aquele que você matou, crucificado de cabeça para baixo, peça a ele, que ele é que curava todo mundo aqui na igreja, peça a ele. Aí ele perturbado, aí se ajoelha, a filha morrendo, ele se ajoelha e pede a São Pedro que me perdoe, que eu era ignorante, socorra a minha filha, pode fazer tudo comigo que quiser, se vingar até de mim, ele não ia se vingar, mas não deixe minha filha morrer. Aí Jesus ouve o apelo de São Pedro, você está preparado, desça, vá na casa do seu algoz, que matou você crucificado de cabeça para baixo, e cure a filha dele. Vejam o exercício, como é
para a gente fazer o quê? Ser um espírito de luz, se libertar. E São Pedro veio e curou a filha do algoz. Então veja que a gente tem ainda uma grande caminhada para produzir luz em nós, não é assim? Por quê? Porque aquele algoz era uma pessoa doente da alma, né? São Pedro também tinha dívidas a pagar, e ele era doente da alma, então nada acontece por acaso. E ele veio preparado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo no mundo espiritual. Não foi uma coisa aleatória não, porque na terra, no mundo de Deus, não tem nada vagando não, tem na nossa cabeça. A gente faz tudo de qualquer jeito e eu quero a minha vontade, vai ser assim mesmo. Mas no mundo espiritual tem uma organização infinitamente grande. Então vejam, então Joana diz aqui, por que surge do inconsciente profundo nossas condutas? Reações automáticas, em vez da gente agir, depois que passa o problema com sabedoria, a gente entra na energia negativa do outro e reage, não é assim? Eu levo um murro de Flávio, dou 2 nele. Aí ele me dá mais 2, eu dou mais 3. Aí ele tira a faca, mete na minha cara, eu também meto e a gente cai para lá morto, não é assim? A gente reage na vida. E a polícia chega e leva tudo preso, e leva para o cemitério, para a cadeia, e depois nós estamos arrependidos, porque a gente reage, entenderam? Nós não podemos mais fazer isso. Vamos sentir a vontade de reagir, vamos ainda, mas nós vamos contar de 1 até 10, pensar em Jesus, 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 me ajude, me segure. Aí depois você vai agir. Como é que eu vou agir? E a pessoa, quando você agir com amor com a pessoa vai até pedir desculpa, ficar com vergonha. Entendeu? Já aconteceu comigo. Eu exercitando, porque eu não era também muito boazinha, né? Então eu fui aprendendo com a dor. Aí na hora eu me acalmei, depois eu falei com a pessoa, e a pessoa disse, não, Marlene, eu não estava nem bem naquela hora que eu falei com você, não estava muito bem não. Eu disse, não, mas não tem problema, às vezes eu também estou assim, não estou bem, né? Acontece. Aí o que é que Joana diz? O que é que a gente vai buscar no inconsciente? Ambições desnecessárias. O que são ambições desnecessárias? Eu já tenho tudo para sobreviver. Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu plano de saúde, tenho minha feira, mas eu continuo trabalhando. Tenho 2, 3 empregos, sábado, domingo, trabalhando. Então, quase uma compulsão para não chegar nem em casa. Tem gente que não aguenta a família, não aguenta a mulher, vou trabalhar, não é assim? Trabalha muito, ou a mulher também, eu não sei. Eu sei que ela diz que nós temos ambições desnecessárias. Por conta de onde? Do egoísmo, apegado aos bens materiais para produzir muito, ter muitas empresas. Tem gente que tem muitas empresas, sabe disso? Muitas empresas, não é uma não, muitas. E principalmente político. E pela vaidade, não é assim? Então a gente, na sociedade, é intuído, essa intuição negativa de ter muito, de ter mais, para ser mais que o outro, e naquela correria, não é assim? Não é que a gente não vá lutar pelas coisas boas, devemos lutar até morrer pelas coisas boas, mas não ter uma ambição desmedida, entenderam? Às vezes tem um na casa que trabalha bem muito, nem consegue dormir, só dorme se tomar um uísque ou um remédio. E outros, tudo só pedindo talão de cheque, tudo arrumado, passeando. Divaldo contou essa história, que os filhos e a mulher só procuravam o marido para pedir cheque. Meu amor, você tem um talão de cheque? Meu amor, você tem um carro para trocar? Só para isso. Ele se sentia um lixo, um homem mais rico dos Estados Unidos. Divaldo conta na palestra, ele se sentia um lixo, porque os filhos e a mulher, eu não sei quem educou os filhos, se foi a mulher, se foi ele, se foi os dois, só procurava o pai para pedir talão de cheque, pedir carro, para trocar o carro. Não dava bom dia, não dava boa tarde, não perguntava como vai, não perguntava se ele comeu um almoço, se alimentou, se ele estava com problema com os empregados, só para pedir os bens. Então ele vivia depressivo, aí para ninguém perceber ele tomava uísque para poder trabalhar, que a firma era dele, ele podia beber, né, e trabalhar. Mas é triste. Então, ambições desnecessárias é uma doença da alma que a pessoa precisa tratar, né? Então devemos ter o espírito de luta para ter tudo de bom, mas não uma ambição doentia. E tem a ambição que a pessoa toma as coisas dos outros também, né? A ambição de tomar o que é dos outros até. Ela diz também, no inconsciente da gente,
No inconsciente também, receios injustificáveis, quer dizer, medos que a gente cria. Se a gente não cria esse medo, mas está no inconsciente. Às vezes a gente está com a obsessão e aquele irmão espiritual que está caminhando, me perseguindo, está passando medo para mim. Ele descobre que eu tenho algum medo e ele está passando mais medo para mim. E meu medo está maior, cada vez meu medo está maior. Então, a gente tem que tratar isso, psicólogo, psiquiatra, com médico, centro espírita, etc. Então, por que acontece isso, Joana pergunta? Por falta do autodescobrimento, a gente não se conhece. Então, a gente tem que se conhecer para poder se transformar, tá certo? Por falta do autodescobrimento. Então, ser livre, o que é ser livre? É aquele que vive o presente, sempre se renovando. Se eu estou vivendo o passado, eu estou vivendo o inconsciente, eu estou vivendo o passado. E se eu sou muito ansioso, eu estou vivendo o futuro, não estou vivendo o agora. Então eu estou aqui no auditório, mas eu estou pensando, meu Deus, e aquele cheque que eu não paguei? Será que eu deixei o gás ligado? Será que eu pensando em casa, né? Devemos pensar em casa para tratar alguém. Mas em geral a gente pode estar pensando em casa porque está preocupado mesmo com alguma coisa. É normal. Então a gente não está presente. Então Joana diz que a gente tem que estar presente todo momento do dia, 24 horas, na hora de dormir não, que a gente vai voar para o espaço. Temos que estar presentes, prestar atenção a tudo. Então, o horário é muito pouco. Qual o correto sentido existencial? Qual é o sentido da vida? Qual o correto sentido da vida? É evoluir em todas as áreas humanas. E ela pergunta, por que a gente estaciona? Por conta dos condicionamentos que estão no inconsciente. Tá certo? Para agilizar, que o tempo é pouco, eu vou falar os condicionamentos. O que é que eu tenho condicionado no meu inconsciente? Qual é o meu padrão mental? Vamos ver? Será que eu sou pessimista ou otimista? Aí cada um analise. Será que eu sou boazinha para agradar ou eu sou uma pessoa boa mesmo? Às vezes a pessoa quer agradar porque tem baixa estima, quer ser amado, está carente, né? Boa, é bonzinho, é boazinha. Eu sou boazinha, bonzinho para agradar ou eu sou uma pessoa boa? Ou eu sou uma pessoa má, gosto de desejar o mal aos outros? Eu sou uma pessoa dominadora, controladora, como é que se diz? Tem uma palavrinha que não... Narcisista. Eu sou uma pessoa dominadora, controladora, narcisista. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só eu tenho razão, só eu sei. Todos têm que fazer como eu quero. Não gosto de ninguém, só gosto de mim. O narcisista é assim, a pessoa só gosta de si. Não gosta nem dos filhos. Então, narcisista, eu sou assim, ou eu sou uma pessoa que gosto de me doar, gosto de cuidar da família, gosto de cuidar de mim, da família, dos amigos. Eu sou sempre vítima, sempre eu estou me lamuriando, eu sou a vítima e todo mundo é o algoz. Tem que ver isso. Eu carrego sentimento de culpa, sempre a culpa é minha. Tem que ver se tem isso. Eu tenho baixa estima, não gosto de mim. Eu tenho baixa autoconfiança, não confio em mim. Tenho isso ou eu confio em mim? Eu confio em Deus ou não confio em Deus, em Jesus? Eu às vezes tenho dúvida se realmente funciona. Eu sou uma pessoa raivosa, colérica. Eu vi um rapaz uma vez que ele não escondia. Ele, quando chegava no balcão da escola física que eu trabalhava, qualquer raiva que ele tivesse, qualquer besteira, ele ficava vermelho de raiva. Ele tinha cólera com tudo. Era doente mesmo, de cólera, né? Tinha que se tratar. Eu tenho apego a sofrimento. Tem gente que tem apego a sofrimento, né? Sempre está pegado, sempre está sofrendo. Dá atenção ao sofrimento, o sofrimento aumenta. Não temos que ter apego a sofrimento. Está o sofrimento comigo? Tá. Vou fazer algo de bem para alguém, para o sofrimento diminuir. Então, quando eu faço algo para minha mãe, para meu pai, para meu filho, para meu vizinho, na campanha do quilo, no centro, em qualquer canto, uma pessoa na rua está com fome, eu ajudo. Quando eu faço algo para alguém, o meu sofrimento vai diminuindo. Diminui o tamanho, porque eu estou dando atenção aos outros. O meu diminui, porque se eu der muita atenção ao sofrimento, desse tamanho o sofrimento, eu vou ficar desse tamanho, não é assim? Em geral, no consultório médico, todo mundo tem o maior sofrimento, cada um conta o maior. Consultório médico, para esperar o médico.
todo mundo está sofrendo muito. Então, não é bom a gente aumentar muito o sofrimento, ser realista, não é? Mas não aumentar. Apego a sofrimento, apego a doença, apego a dinheiro, amarrar o dinheiro, né? Não gasta, não compra nem um sabonete. É estragar o dinheiro. Tem gente que compra compulsivamente. Tem uma pessoa que disse na televisão que tem 200 sapatos. Não sei se nessa reencarnação vai usar, mas diz que tem 200 pares de sapatos. Então, apega a dinheiro, estrago no dinheiro. A libido. O libido pode ser tanto no corpo, não é? A pessoa provocar sempre o libido, que é a área sexual, sempre está precisando mostrar, né, o libido, como também, por exemplo, já vem aquela senhora, mas geralmente vem mais a fêmea aparecendo do que aquela senhora. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente pode guardar a nossa fêmea e se apresentar como uma senhora, porque às vezes a pessoa esquece disso, já está tão na moda, não é assim? Que às vezes a gente está comum, está no inconsciente coletivo, a pessoa nem nota. Que está quase de roupa íntima na rua, não nota não, já está normal. Então a gente está falando isso como Joana prega, para a gente não abusar do libido. Então a libido do corpo, não é? Tem a libido também que Divaldo fala do poder. Eu tenho muito, eu posso gastar muito, eu percebo que Flávio está com pouco junto de mim, meu amigo. Aí eu compro bem muito na frente dele, gasto muito, vou mostrar a ele, mas com a intenção de me exibir para ele, né? Para ficar maior na frente dele. Tem gente que faz isso. Então é a libido do poder, não é assim? A gente vê nos políticos, tem que ganhar, tem que ter muito voto, tem que corromper todo mundo, mas é a libido do poder. E tem a libido do ter também. E tem a libido do corpo. Teve um artista agora há pouco aí, que a gente sabe, não vai dizer o nome da artista, que ela cantou cheia de libido, não foi isso? Veio gente do país todinho para o Rio de Janeiro, a mulher botava a mão aqui, botava a mão em todo canto e fazia todos os gestos. A libido é extravagante. Aí quem analisa na psicologia sabe que aquela pessoa está no desajustamento emocional, né? Às vezes traz de vida passada, e aí aquelas pessoas que às vezes também está com problema, aí segue aquilo, acha que aquilo é alegria, não entende, não discerniu, não é porque não porque não entende, não discerniu. Então acompanha aquilo ali. Aí é isso que a Joana vai falar agora. Se torna uma massa no inconsciente coletivo, como se aquilo fosse normal. Por exemplo, eu vi um show de Roberto Carlos e achei ele interessante, porque ele é um homem que foi dito na mídia que ele tem o artista do mundo inteiro, é o artista que ficou no sucesso, numa linha reta todo o tempo. É o único artista do mundo que não decaiu. E ele canta com sentimentos, né? Ele canta com sentimentos. E ele canta chamando Jesus, eu estou aqui, né? Tem a música dele. Nossa Senhora, me dê a mão. Quer dizer, ele mistura a arte com a espiritualidade. E isso deveria ser a linha de todos os artistas. Deveria ser. Não aprenderam ainda, mas vão aprender. Porque a gente sabe que vão para a droga, sabe, a gente não vai dizer nome, mas muitos morreram na droga, artistas famosos. Vai para o álcool, mistura o álcool com a droga e morre. Vários a gente podia citar aqui, que não vai citar, não tem nem tempo, nem precisa. Por quê? Porque não alinha a arte, que é uma coisa muito refinada, com a espiritualidade. Aí eu lembro muito de Roberto Carlos, que todo mundo conhece, que ele alinha a arte com a espiritualidade, não é? Então, sempre reverenciando os músicos, se curvando para os músicos, quer dizer, mostrando humildade, mostrando a grandeza dos músicos, quer dizer, você vê que ele se alinha. Porque se o artista não se alinhar com a espiritualidade, vai para a bebedeira, para a droga, porque a multidão vai para ali receber a energia do artista. Uma multidão gigante querendo a energia daquele artista. Aonde ele vai arrumar tanta energia para aquela multidão de fãs, se ele não tiver com elevação com o mundo espiritual maior, com criaturas parecidas com ele, de libido exposto, que bebe muito, que toma muita droga, não é assim? E as pessoas vão bebendo, se drogando e achando que aquilo ali é o paraíso. E Joana vai falar agora o que é que acontece.
Então, entenderam mais ou menos o nosso padrão mental como é? Podemos ter timidez, podemos ser uma pessoa exibida demais, podemos estar na defensiva, sempre se defendendo. Eu erro, mas nunca peço desculpa nem reconheço, sempre estou me defendendo. Que foi alguém, foi porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, eu nunca assumo meu erro. Também eu posso ser agressiva. Então, esses comportamentos aqui que nós temos, que eu lembrei e botei aqui, é para ajudar a gente a ver o nosso padrão mental, o que é que eu tenho, que eu quero mudar em 2025. E se programar para mudar, entenderam? Em vez de reagir, agir com você mesmo. Como é que eu vou fazer isso? Oração, que o Evangelho está avisando, e vigilância. Eu mesmo, quando me pego fazendo uma coisa errada do Marlene, você errou de novo. Vou lá no caderno e anoto, cadê a vigilância? Deixei de vigiar o pensamento e fiz a besteira de novo. Então a gente tem que estar vigiando. O Evangelho manda orar e vigiar, não é assim? Para a gente mudar o nosso padrão mental negativo. Então, o que é desajustamento psicológico? Eu não vou ler muito para não mudar, que eu já sei o que é, vou explicar. Joana diz que o nosso desajustamento psicológico é a gente perder a individualidade. Nós não perdemos, nós estacionamos. E nós vamos viver a mesmice, ficar no padrão negativo. Então, o que é que ela diz aqui? O desajustamento emocional é porque nós estamos na mesmice e porque a gente fica na massa, na multidão, com a mesma conduta. Entenderam? Se uma vizinha minha comprar uma televisão, aí tem pessoas que vai comprar vai lá olhar o preço, levantar a placa, aí vai comprar a mesma televisão, não deixa o marido dormir para fazer as contas para comprar. Vê um sofá, aí vai olhar. Então, isso é um exemplo mais rude. Mas, no geral, o que eu estou falando é que a gente copia na mídia mesmo, não é? Toda aquela conduta que passa. Basta passar uma novela que a pessoa bota um laço aqui, bota um laço aqui, bota uma saia aqui, aí todos nós vamos fazer. Por quê? A gente perdeu o endereço de si mesma. Será que eu sou isso? Será que isso combina comigo? Será que eu gosto disso? Se gostar, tudo bem, faça, não tem nenhum problema. Agora, mas você tem que ver se você está com mecanismo de fuga, se escondendo atrás daquilo. Então, por exemplo, tem gente que tem homossexualidade normal. É homossexual, assume, fala, normal. Nasceu com a psique trocada. Às vezes em corpo de homem e a psique de mulher. Já nasce de criança, você está vendo. Às vezes a menina tem corpo de menina e a psique masculina. Isso é uma expiação. E a pessoa já nasceu e você tem que amar, cuidar, zelar, levar ao psicólogo, tudo mais. Mas o que é que a gente vê? Quando a pessoa às vezes nasce assim, ou nem nasce, que agora é moda, a pessoa bota 1 quilo de base, bota uma sobrancelha assim, bota um brinco assim, tira o busto, faz uma cirurgia, tira o busto, faz aí vai desfilar com a bandeira de várias cores, faz uma passeata de quilômetros para dizer que não aceita aquele sexo que veio, que Deus deu. Então, Joana explica que tudo isso, quem tiver vontade, faça. Não tem problema, mas ela quer dizer que nós estamos desajustados. A gente tem que aceitar aquilo que Deus deu. Se eu tenho um problema, vim com a psique trocada, então é um problema espiritual. Eu vou me tratar, eu vou aceitar e vou andar normal, porque Jesus me ama, Deus me ama, minha mãe me ama, as pessoas me amam ou não me amam, eu tenho que me amar. Não precisa de extravagância, entenderam? Ela quer dizer que a gente não precisa de extravagância. Quando eu tenho uma extravagância, eu estou mostrando para as pessoas que eu estou em conflito. Eu não estou aceitando. Se eu estivesse aceitando, eu estava normal. Mas se eu estou fazendo aquele estardalhaço todinho, fazendo coisa que às vezes as mulheres nem fazem, nem o homem faz, então eu estou chamando a atenção de uma coisa que poderia ser aceita com resignação, com renúncia, naturalmente. E conversar com Deus o porquê daquilo. Tratar, aceitar. Mas se eu vou para a extravagância, qualquer extravagância, Joana diz que é conflito. Entenderam? Então a pessoa está carente. Aí a pessoa vai para a extravagância para poder fugir dos conflitos e chamar a atenção. É isso que ela quer dizer.
mas a gente não está jogando pedra em ninguém, cada um fica como quiser. A gente apenas está aprendendo para se melhorar e melhorar quem está junto da gente, se a pessoa quiser também. Então ela diz para que a gente não seja o quê? Fantoche dos hábeis manipuladores de opinião. Então, passa uma coisa na mídia, não é? Eu vejo às vezes no canal 6, mulheres, né, bonitas, belíssimas, mas ainda vai botar silicone aqui, botar silicone não sei onde, e tira foto, passa de tirando foto, e isso é uma compulsão, virou uma compulsão. E tem umas que morrem na mesa de cirurgia, não é assim? Então vejamos como nós estamos. Então ela está falando isso. Então ela diz que é fácil a gente se massificar, ficar tudo igual, comum. Por quê? Porque nós não temos a coragem de trabalhar os conflitos, não temos a coragem de nos enfrentar. Quem sou eu? Por que eu me comporto assim? Será que toda vez eu tenho razão? Por que eu gosto de dominar? Por que eu gosto só de obedecer, de ser servil a todo mundo? Né? Onde todo mundo passa, eu estou servindo, estou limpando e fico de lixo e ninguém me vê. Então tem condutas que a gente tem que observar para eu me enfrentar, ter coragem de me enfrentar junto a Jesus e com Deus, entenderam? Isso. Quais as características nossas quando fazemos parte dessa multidão que perdeu o endereço de si e perdeu o endereço de Deus? Como é que se comporta? Se comporta com a ausência de honestidade, porque não tem honestidade consigo, não vai ter com outra pessoa. Falta de sinceridade, decisões dúbias, não é? Às vezes gosta de uma pessoa, não gosta, gosta de outra, não gosta, gosta de outra, tem medo e fica, não sabe a quem gosta, não sabe o que é. Então tem característica de sempre estar com dúbias, né? Decisões dúbias. A aparente gentileza, beijinho para lá, beijinho para cá, sei que lá. Aí quando você faz alguma coisa com aquela pessoa, a pessoa se transforma pior do que um animal selvagem. Então aquela gentileza era aparente. A gentileza real, a pessoa pode ser até machucada, ter raiva, que é normal, mas a pessoa depois pede desculpa, reconhece e tudo mais. E a gentileza continua, que a gente também, nós não somos perfeitos, não é assim? Mas a gentileza não é somente social, é uma gentileza que trabalhada. Então, qual a vantagem de pertencer à massa, ficar tudo igual? A massificação, que é mecanismo de fuga, que ela diz que é o mecanismo de fuga do álcool, o mecanismo de fuga da droga, do cigarro, de comer muito, de se exibir muito, vários mecanismos de fuga que a gente tem, né? De tomar muito remédio, de estar muito doente, tudo é mecanismo de fuga. Aí ela diz, qual a vantagem de a gente estar tudo igual ali na massa, na algazarra, tudo brincando, bebendo? Ela diz, porque essas criaturas não querem ausência de problemas. Mas a vida aqui na terra, o Evangelho diz que a gente está no mundo de provas e expiações. O mundo, Jesus disse, o mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo. Ou seja, acredita em mim, acredita em Deus, acredita no Senhor da guarda. Então nós estamos no mundo de provas e expiações, no mundo de dores, porque as provas e expiações doem para a gente crescer espiritualmente. E Jesus diz, no mundo terás aflições, mas procura bom ânimo pela fé, para que você não caia. E se cair, se levante, que todo mundo vai cair, que Jesus caiu, levando a cruz, caiu 3 vezes para mostrar que a gente ia cair várias vezes. Cair é normal, agora ficar na queda não. Levante-se, tome ânimo. Se não tiver um centro espírita perto de casa, entre na igreja de crente, cante lá com os crentes, com católico, depois venha para cá, não tem problema. Mas você não perca o ânimo, para não entrar em depressão. Então ela diz, as pessoas querem a ausência de problemas. Existe alguém que não tenha problema aqui na sala? Que quem disser que não tem problema, é o mais problemático. Que pode ser até, né, esquizofrênico. Que às vezes a gente pode estar num momento sem problema. Você resolveu, está ganhando seu dinheiro, você tem a sua casa, seus filhos estão organizados, direcionados, você está num momento sem problema. Mas sempre aparece uma dor na gente, não aparece? Dói a barriga, eu como muita gordura, dói a barriga,
tem uma enxaqueca, sempre tem um probleminha, não é assim? Nós não temos ainda disciplina para viver, não sabemos ainda. Então as pessoas procuram a ausência de problemas, certo? Pensa que a vida é só divertimentos, pelos risos artificiais, leviandade. Haverá momento, aí ela diz, haverá momento na vida que vai ser chamado à verdade. Todos nós que estamos trabalhando pelo mecanismo de fuga, vai haver um momento que nós vamos ser chamados à verdade. E se nós não formos chamados pelo amor, em procurar o amor, vamos ser chamados pela dor. E depois vamos agradecer, porque a dor faz a gente chegar aqui que nós estamos. Não é assim? Se a gente não tivesse o sofrimento, as dificuldades, a gente estava lá no pensamento primário, caçando um peixe, caçando uma ave, pescando um peixe para comer, estava lá. E a gente, com as dificuldades, graças a Deus, com os conflitos, as dificuldades é que vai fazer a gente evoluir e se aproximar mais de Jesus. Não deu para falar dos relacionamentos perturbadores. Eu vou sintetizar para 4 de dezembro falar para vocês, que fala mais do ciúme, certo? Do ciúme doentio. Todos são doentios, todos os ciúmes, mas tem um que dá para aguentar. Então, o ciúme doentio, a posse, né? Que a gente toma posse do outro. Fulano é meu. Aí, se você tem um relacionamento que a pessoa diz assim, fulano é minha vida, pode se preparar que é um problema, não é? Aí eu posso dizer a vocês, encontrei um namorado, mas aí eu vou dizer, olha, encontrei esse namorado, aquele namorado é minha vida. É um problema muito sério isso, não é? Porque se ele disser, Marlene, você já está velha, não lhe quero mais. Aí como é que vai ser? Aí a pessoa se suicida, mata os outros, fica infeliz, vai para a depressão. Então eu tenho que me amar, eu tenho que ter a minha vida, meus projetos, para poder amar o outro. Então ninguém, fulano é minha vida, não. Nossos filhos, antes de ser nossos filhos, é filho de Deus. Até os nossos filhos, que eu digo meus filhos, é filho de Deus. Deus pode chamar hoje e eu vou ter que chorar e aceitar. Muita paz e que Deus nos abençoe. E vamos nos concentrar para a prece e para o passe, para a gente receber a cura que a gente precisa. Muita paz.